Graça e paz, Senhor. Hoje, 21 de outubro de 2025, meditaremos outro dia no livro de Salmos, hoje o Salmo 140, e o versículo 6 será o versículo da direção do nosso devocional. E nele está escrito: Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. A maravilha desses salmos, inicialmente, é logo iniciar eles são 13 versículos, mas iniciá-lo com a expressão do salmista, com a confiança do salmista, dizendo: Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. A gente vê uma característica interessante, porque a gente olha, além dele dizer, o Senhor é meu Deus, como às vezes eu falo, olha, Deus é o meu protetor, Deus é o Senhor da minha vida, Deus é isso, Deus é aquilo. O salmista não está falando isso para um qualquer. Ele está falando para o seu próprio Senhor. Ele está tendo uma conversa de intimidade com Deus. E o cenário dessa conversa, o cenário dessa preocupação, o cenário dessa afirmação que todos nós deveríamos nos apoderar dela, eu deveria dizer que o Senhor Jesus é o meu Deus, a minha casa deveria dizer isso, e creio e anseio profundamente que você, meu irmão, que está aí do outro lado ouvindo, me cedendo essa oportunidade de te falar sobre o amor de Deus, também deveria dizer, o Senhor é meu Deus. E o salmista traz essa conversa, essa intimidade à tona, essa revelação desse seu momento com Deus, porque ele passava por momentos difíceis. Logo no início do Salmos, logo no início dessa sua oração, ele começa dizendo no versículo 1: Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. A sua súplica, a sua necessidade, a sua conversa com Deus é porque há homens perversos, há homens que oferecem ao salmista o medo, a aflição. Há homens que muito provavelmente o salmista os considere muito mais potentes do que ele, com muito mais condições de letalidade do que o próprio salmista. Há homens que o seu coração intentam para o mal. E a palavra do Senhor, ela nos evoca, ela nos direciona para que a gente possa, vamos dizer assim, fugir do caminho desses homens. Homens perversos, homens maldosos, homens de insanidade, homens que têm prazer de derramar sangue, de mentir, de trair, de muitas formas. O salmista, ele tem essa certeza, porque esses homens são o tipo das pessoas que costumeiramente ou continuamente eles manifestam o desejo de fazer o mal. O seu coração carrega esse tipo de comportamento. São homens que se estabelecem para intrigas, para guerras, para combate, para batalhas, mas não para batalhas enviadas ou dadas ou determinadas pelo Senhor. São batalhas pelos propósitos errados do que a vida, do que o coração deles se enchem de prazer. E aí esses homens representam um perigo real ao salmista. E então ele clama. Então ele se recorre ao Senhor. E é sempre muito bom nesses salmos, porque eles sempre mostram para a gente a fonte de onde vem nossa esperança, de onde pode vir o nosso socorro. Onde pode não, onde certamente vem, como há salmos que muito claramente dizem isso, como é o Salmo 121. Eu sempre tenho uma dúvida entre o Salmo 121 e 119, mas é o Salmo 121, quando ele diz assim: olho para o monte, de onde me virá o socorro, e o socorro me vem do Senhor. Esses homens, eles são considerados homens violentos. E o intuito deles, e o propósito deles, é fazer com que os passos dos salmistas, que andam em direção ao Senhor, à casa de Deus, a adoração, a comunhão, como está representado no próprio Salmo, os homens maus querem desviar o salmista dessa relação, dessa intimidade com Deus. E eles, assim como na tua vida prática, eu tenho certeza que você na sua vida prática, você se sente, por vezes, em verdadeiras armadilhas, em verdadeiros laços que são preparados pelos homens. É no seu trabalho com mentiras levantadas, às vezes em conversas que as pessoas atribuem a você que você nunca disse. E, serenamente, né, a gente percebe, quando a gente deixa com que Deus possa nos mostrar as coisas, a gente percebe que muitos desses ataques são feitos por homens que andam conosco, homens que se dizem nossos amigos. E é com essas pessoas que elas se sentem muito mais à vontade para preparar os laços das traições, das armadilhas sobre a nossa vida. Porque nós estamos
focados ou imbuídos ou voltados pelo olhar da amizade e da consideração, e a gente acaba cegando para essas pessoas. E eles têm um campo muito vasto para poder nos atacar. Mas o salmista diz: Tu és o meu Deus, fortaleza da minha salvação. Tu és aquele que, nas minhas outras batalhas, nos meus outros momentos de dificuldade, nas minhas outras lutas, que agora resolvem se repetir, tu és aquele que não me abandonaste. Tu és aquele que já me cobriste da minha cabeça. Tu és aquele que em plena guerra comigo lá tu estavas. Ó Senhor, o salmista conclama, para que os desejos desses homens maus, desses homens iníquos, desses homens cheios de piedade, eles não prosperem, eles não se realizem contra a vida do salmista. Por quê? Porque se isso assim o fosse, ou pudesse ser, esses homens seriam exaltados, Senhor. O salmista clama a Deus para que possa continuar agindo sobre a vida dele. Mas como o tempo é um tempo em que, apesar da gente pedir a proteção, mas é sempre uma necessidade da comparação da vida de uma pessoa que serve ao Senhor e de uma pessoa que não apenas deixa de servi-lo, mas de uma pessoa que claramente se levanta contra a essência do que é o nosso Deus, que é um Deus de amor. Aí o salmista, ele que não tem condições, não tem poder, não tem meios para assim fazer, ele leva o seu clamor ao Senhor, agora não só mais por proteção, mas pedindo do Senhor aquilo que é a própria justiça, uma justiça divina. E quando a gente entra nesse aspecto, a gente se preocupa se as pessoas não entram com o seu processo de vingança. Não, aqui não se trata de vingança, se trata verdadeiramente da justiça de Deus. E é importante a gente deixar muito claro que nas nossas orações, a gente sempre vai clamar pela justiça de Deus. É evidente que como cristão, hoje, para a gente o processo de justiça, ou para a gente o processo que o nosso coração se enche da necessidade, era que os passos dados por aquele homem mau, ele pudesse ser modificado. Contrário ao que ele desejasse a nossa mudança de passo, de caminhada, nós aqui desejamos. Desejamos que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o poder restaurador e renovador na vida do homem que foi nos alcançado, também pudesse ser alcançado por esses homens. Mas aqui nesse tempo, o salmista estabelece, buscando a justiça de Deus, estabelecendo metáforas interessantes, quando ele diz: caiam sobre eles brasa viva. Ele estabelece que esses homens deveriam ser jogados em covas profundas e que lá eles não pudessem se levantar. Ele diz também que o mal deveria perseguir o homem violento, até que ele fosse desterrado, tirado sobre a face dessa terra. E ele pede, confiantemente, ele tem a certeza, que o Senhor será sustento dos oprimidos e garantirá o direito do necessitado. E isso é importante, porque essa forma da aplicação da justiça do Senhor sobre esses homens, ele mostrará para todos que há uma forma diferente entre tratar homens que servem ao Senhor e homens que se levantam contra a sua santidade, a sua divindade. É importante, porque em diversos salmos nós vemos uma preocupação do Senhor não validar a prosperidade dos ímpios. E aqui o salmista, ele retoma essa necessidade. Senhor, não deixe que esses ímpios prosperem nos seus intentos. Não deixe. E isso é importante, porque o versículo 13 nos traz: assim os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Porque eles, de fato, Senhor, nas suas limitações, agora entenderão que o verdadeiro caminho que conduz a uma vida serena, a uma vida segura diante de ti, é o caminho da retidão, que é manifestada por aqueles que te louvam, que te adoram e que te glorificam perpetuamente, com sinceridade, com verdade e com o coração entregue a ti. Fica na graça de Deus Pai, meu irmão, e que o Senhor nos cuide.